Olha, Nery, eu estou Ah, verificando aqui no chat, tem algumas pessoas perguntando, né, ah, sobre a questão da portabilidade, tá? certo. Eu acho isso, assim, um momento bem oportuno para a gente até mesmo explicar um pouquinho para o pessoal, Claro. que é assim, gente, vamos lá, tá? A portabilidade, eu posso dizer para vocês nesse momento que é algo que está sendo bem difícil de se fazer, tá? E eu vou Demais. explicar para vocês o porquê, tá? Vamos lá. Se a gente pegar nos últimos anos, né, basicamente, exceto a época da margem do aumento salarial, basicamente as oportunidades que vocês tinham de fazer qualquer tipo de liberação era através de uma portabilidade ou refinanciamento. Sim. Mas na prática, acabava sendo através de portabilidade. Por quê? Os bancos estavam entre eles, né, numa briga, literalmente, aonde um banco baixava a taxa que para conseguir pegar o cliente do outro, ou seja, ficava aquela briga que naquele momento era bom ou foi bom para vocês, né, aposentados e pensionistas, ou seja, devido a essa briga entre os bancos, você conseguia uma taxa melhor, tirava o seu contrato daqui, colocava para cá e, obviamente, ainda pegava um dinheirinho em mãos sem aumentar, obviamente, o seu desconto. Então, era uma situação muito boa, muito legal, né? Sim. E muitos aposentados e pensionistas, de uma certa forma, acabou acostumando em fazer esse tipo de operação, não é verdade? Porque assim, eu fazia um contratinho que eu tinha, um outro, já pagava mais um pouco, dali a pouco já dava uma oportunidade em fazer uma portabilidade de novo. E nos dias de hoje, gente, o que vem acontecendo, tá? Entrou, obviamente, a regra, a lei de portabilidade, que ela tem que ser seguida, que ela tem que ser respeitada, isso é fato, não tem como fugir, certo? Mas o principal, gente, hoje, que impede em, vamos colocar em 95% dos casos dos contratos, é o problema da taxa de juros, tá? Sim. Esse é o maior vilão nesse exato momento para conseguir a efetivação de uma portabilidade. Por que, que eu digo que o maior vilão é a taxa de juros? Claro que nós temos que levar em consideração a quantidade de parcelas pagas, ou seja, um contrato que acabou de ser feito por um banco, né? Ele tem que ser cumprida a sua regra de quantidade de parcelas pagas, o banco dificilmente vai fornecer esse contrato para que ele possa ir para outro banco uma vez que ele acabou de ser contratado, ou seja, isso realmente é um fato. Mas, gente, vamos pensar, na grande maioria, né, talvez vocês que estão aqui nos assistindo nesse momento podem estar se deparando com essa situação. Muitos, mas muitas pessoas já têm, por exemplo, 12 parcelas pagas, 15 parcelas pagas, 24 parcelas pagas. Nós já pegamos casos aqui, eu posso falar aqui, né, pela Aniele, eu acredito que a Aniele Sim. também já tenha se deparado com essa situação, Muito. de pessoas com 48 parcelas pagas, ou seja, para um contrato de 84 meses, gente, já foi mais que a metade do contrato Sim. pago. Mas na hora em que nós vamos fazer, o que acontece? Não conseguimos efetivar a proposta. Aí vem aquela, obviamente, aquela pergunta que não quer calar. Mas eu já paguei tantas parcelas e antes eu conseguia fazer, por que, que agora eu não consigo? Exatamente. Gente, por conta da taxa de juros. Ou seja, aquele momento lá atrás, aonde o seu contrato, né, foi beneficiado com uma taxa menor, você recebeu um troquinho, ou seja, ficou uma situação assim de uma maneira positiva, hoje acaba sendo uma situação de dificuldade. Por que de dificuldade? Porque se o seu contrato está numa taxa muito baixa e hoje a taxa vigente do banco ela é bem mais alta do que a do seu contrato, como fazer a portabilidade? Entendem? Entende que não dá, não, assim, para que haja essa possibilidade, tem que ser o inverso. A sua taxa estar bem lá em cima e o banco oferecer uma taxa bem lá embaixo.
Mas na maioria dos casos está ao contrário. As taxas estão lá embaixo, as taxas do contrato, né? E a taxa do banco de hoje está lá em cima. Então não encaixa, na hora que você vai fazer a simulação dentro do próprio sistema do banco, não encaixa esse tipo de operação. É por isso que está cada vez mais difícil, nesse exato momento, nesse cenário atual, fazer uma portabilidade. Então, a maioria das pessoas nos falam: gostaria de verificar uma possibilidade, pode fazer um levantamento para mim? Sim. E, assim, na maioria dos casos, nesse exato momento, é impossível. Por conta disso, porque o contrato muitas vezes estão em taxas muito baixas e a taxa atual do contrato, a taxa atual do banco está muito alta. Deu para vocês entenderem, gente? Realmente, pessoal, a portabilidade está assim, praticamente, eu vou falar praticamente, eu não posso dizer impossível totalmente, porque vai ter um contrato ou outro que a gente consegue fazer a portabilidade. Mas, na maioria dos casos, o que está acontecendo? O que o Edney acabou de frisar, a taxa do contrato de vocês está baixíssima, tá? E hoje os bancos não estão operando com taxas baixas, porque nós tivemos o aumento da taxa Selic e também o aumento da taxa do consignado no começo do ano. Lembra que nós tivemos o aumento da taxa? Então, o que acontece? As taxas hoje do consignado, infelizmente, estão mais altas, tá? Então, não consegue baixar a ponto de conseguir cobrir o seu contrato, porque a regra da portabilidade é a seguinte, pessoal: a taxa para você conseguir fazer uma portabilidade, ela tem que ser igual ou menor do que a taxa original do contrato. Então, eu não posso fazer uma portabilidade para vocês colocando uma taxa maior do que está no contrato de vocês. Tem que ser menor ou igual. Entendem? Então hoje a portabilidade realmente está bem difícil de conseguir. Eu até vi um comentário aqui agora, ó, eu tenho 6 empréstimos, 24 parcelas. A pasta para fazer o refim. Não está conseguindo fazer o refinanciamento também, do seu Valdir Silva, né? Por quê? Por conta da taxa. A maioria dos casos é a taxa, não é nem a quantidade de parcelas pagas. Porque existe a regra da quantidade de parcelas pagas também. Mas, como a gente veio explicando para vocês, tem muitos clientes que estão com várias parcelas pagas, mais de 12 parcelas, está com 24 parcelas e não consegue fazer nem refinanciamento e muito menos uma portabilidade, tá, pessoal? Então, realmente isso vem acontecendo, tá?